Então eu creio em Jesus e agora eu sou recriado, um novo homem, sem passado, desconectado do passado. Agora eu fico diante de Deus, pronto, justificado, limpo de toda e qualquer acusação. Não existe nenhum registro de pecado, não existe nenhum registro do meu passado, não existe nada que possa me condenar. Isso é justificação. A igreja do Senhor precisa entender essas doutrinas da palavra de Deus e deixar de... Eu gostaria de compartilhar um texto aos irmãos, a passagem é bem conhecida, que está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E o tema desta mensagem, desse texto aqui, santificado de Deus, santificado de Deus. Esse é o tema, esse é o título. Abra teu coração que eu vou falar nessa noite aqui. Eu tenho falado assim que nós, como povo de Deus, nós não temos alcançado, desfrutado de tudo aquilo que nós conhecemos até na Bíblia, sabemos que está ali, mas não desfrutamos por falta de conhecimento, de nós não entender qual é a nossa posição em Cristo, de nós não entendermos o nosso direito para que eu e você possamos desfrutar, porque se nós tivéssemos a consciência de quem nós somos, o que Deus é, e daquilo que o Senhor faz, e daquilo do Espírito que está em nós, queridos, lugares como esse que estariam repletos de vidas, adorando, celebrando, bendizendo o nome do Senhor. Justificado de Deus, Romanos 5, 1 diz assim: justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, o qual estamos firme, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, pela revelação desse texto aqui. Espírito Santo, aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, aquilo que o Senhor falou comigo através desta mensagem, ó Deus, que eu possa transferir, que eu possa ministrar também como instrumento nas tuas mãos, no coração de cada um dos teus filhos, para que teu nome seja exaltado, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos nós somos santificados em Cristo Jesus. É importante você discernir essas verdades. Todos nós somos de Deus. Todos nós somos irmãos. E nós aprendemos domingo passado aqui que nós temos o irmão mais rico, mais poderoso do mundo. Nós temos nosso irmão que ele é dono do mundo todo, Jesus Cristo de Nazaré. Como se o nosso irmão, ele é dono de todas as coisas, ele é o Filho do Deus Altíssimo, nós temos a herança do Senhor, nós somos filho de Deus. Jesus Cristo já não é o único, mas Ele é o primogênito agora, e nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a minha pergunta é: como você pode ter um irmão mais rico, mais poderoso, o mais importante do mundo? Como que você pode ter um irmão que é dono do mundo todo e você não está desfrutando nada, está acontecendo na tua vida, nada, você usufrui daquilo que o seu irmão tem? Por que nós vemos tantas pessoas sofrendo? Como pode ser isso? Então nós precisamos tomar consciência da nação que nós somos, o povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos a nação, nós somos o povo eleito, nós somos a sacerdócio real, e o fato de nós sermos tudo isso, e através como nação de Deus,
que estamos operando aqui nessa terra. Como nação, eu e você precisamos ter essa consciência para que nós possamos influenciar, manifestar o reino de Deus aqui neste mundo. Isso é muito importante. Não fique pensando que o teu mundo está apenas na tua casa, quatro paredes, o teu mundo está no teu trabalho. Não fique pensando que o teu mundo está somente nessa cidade. Não fique pensando que o teu mundo está somente no país aqui, a nossa nação. Não fique pensando que o teu mundo está somente aqui na América do Sul. Não. A Bíblia diz que Ele já estabeleceu as fronteiras. Quando nós lemos a palavra do Senhor, diz que Deus estabeleceu as fronteiras. Você entende que Deus é Espírito. Ele não está falando de uma fronteira terrena, porque Deus é Espírito. Ele está falando de uma fronteira espiritual. Deve haver uma fronteira espiritual, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. Que Deus estabeleceu as fronteiras. Então nós podemos imaginar e crermos na palavra de Deus, porque o nosso Deus é Espírito, e nós devemos desfrutar de tudo aquilo que Deus é, e de tudo aquilo superar, governar, reinar, seja aonde quer que o Senhor nos leve, aonde quer que nós estejamos. Não existe fronteira para nós. Porque nós somos o povo de Deus, mas Deus estabeleceu algo grande para mim e para você, para que Ele possa operar e manifestar através da sua vida, da minha vida como a igreja do Senhor. Nós sabemos que o nosso pai da fé é Abraão. E quando você olha para Abraão, como Deus chama ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. Deus está falando aquilo ali para que, a partir do momento que ele sai debaixo da cobertura dos seus pais, ali Deus constitui um novo núcleo, para que Abraão estivesse dependendo somente do Deus Todo-Poderoso. Então ele saiu, e nós sabemos que quando Abraão entrou no Egito, Abraão ele saiu de lá muito mais rico daquilo que ele entrou lá. Nós sabemos que muitas vezes o Egito simboliza este mundo que nós vivemos. Quando ele entrou no Egito, ele saiu da terra dele, peregrinou e ele entrou no Egito. E quando ele saiu do Egito, ele saiu muito mais rico da forma que ele entrou. É o que a Bíblia diz. Veja como ele lidou, ele lutou, ele pelejou, ele guerreou com muitos reis durante a sua trajetória, durante a sua caminhada. Por mais que ele venceu muitos reis, por mais que ele venceu muitos povos, por mais que ele venceu muitas províncias, ninguém chamou ele de rei. Certamente ninguém olhava para ele e talvez não reconhecia que ele era rei. E Abraão estabeleceu, a Bíblia diz que ele estabeleceu cidade e ele estabeleceu nação. A Bíblia diz que ele lutou contra 5 reis e ele venceu esses 5 reis. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Gênesis 14, 21 em diante, diz assim: então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e tomas os bens para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e de quem não tomarei nenhum fio, nem uma correia de sapato, não tomarei coisa alguma de tu, o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Quando o rei de Sodoma quis fazer uma barganha com ele, querendo o povo, querendo as pessoas, e dando ele fortunas e riqueza, ele falou: não quero nada de você. Porque foi um homem que aprendeu a depender de Deus, obedeceu a Deus, ficou posicionado no Senhor, aguardando a cada dia as promessas que Deus tinha para a sua vida. Ele diz: eu não quero nada de você, porque se eu pegar uma correia, se eu pegar um sapato, se eu pegar um cadalço, um dia você vai dizer: fui eu que enriqueci Abraão.
Abraão era tão grande que ele devolveu aqueles presentes para o rei de Sodoma, para que ninguém diga: eu enriqueci. Mesmo que as pessoas olhavam para ele e não reconheciam ele como rei, mesmo assim, ele era rei. Mesmo que as pessoas olhem para você, a Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse 1:6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelo século dos séculos. Mesmo que as pessoas olhem para você e eles não reconheçam você como rei, você como sacerdote, mas Deus te fez reis e sacerdote, Deus te fez para que você fez para Ele. Em Apocalipse 5:10 diz que nós somos reis e sacerdote, o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar este mundo. A igreja do Senhor, eu e você precisamos entender esse princípio, precisamos entender aquilo que nós somos. Nós temos visto muitas religiosidades, pessoas que acham que estão servindo a Deus, acham que estão influenciando, mas na realidade não passam de meros religiosos, porque eles não entendem, ele não consegue se ver como rei, como sacerdote. Abraão se tornou um homem poderoso, se tornou um homem influente na cidade, nas nações, um homem que vencia os reis, que triunfava onde quer que ele fosse, por mais que as pessoas nunca chamaram ele de rei, mas Deus olhava para ele e via Abraão como rei, como sacerdote, porque a Bíblia diz que ele nos estabeleceu como rei e sacerdote para ele. Deus só aceita serviço de sacerdote e de rei. O diabo colocou na nossa mente que nós trabalhamos porque nós somos servos, nós somos escravos. Mas Deus estabeleceu, Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. A hora que você tiver consciência disso, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar o seu caminho. Se você tiver consciência, nós falamos, nós lemos, nós estudamos, mas muitas vezes não temos consciência. Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Se eu e você somos de Cristo, nós somos descendentes. Existem as promessas, tudo aquilo que você ouve, lê na palavra de Deus, da abundância, da abastância, das vitórias, das conquistas, dos triunfos, dos milagres, da riqueza. Eu e você, nós temos direito, nós temos esta dádiva na minha vida e na sua vida. Era assim que era Abraão. Onde ele pisava, ele era o maior de todo na terra. Isto é você também, meu querido. Isso é você. E quanto ao seu filho Isaque? Mas isso era Abraão. E o filho dele? Descendência dele, Isaque. Gênesis 26:1 diz assim: e sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, e aos que descenderem de ti, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Querido, quando eu e você, só aqui eu poderia ficar muito tempo meditando com vocês. Quando você entende aquilo que é liberado como herança sobre as nossas vidas.
sobre nossas vidas. Em ti serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. Não fique esperando do governo, não fique esperando do prefeito, não fique esperando do presidente, não fique esperando na economia, não fique esperando nessas coisas. Olhe para a palavra de Deus e comece a declarar e trazer esta palavra, a existência dessas promessas na sua vida, através da sua vida. É isso que eu e você devemos fazer. Porque existe essas promessas, quando o seu filho também passando diante das tribulações, diante das adversidades, aonde que bateu a seca, aonde que bateu a fome, e que ele quis também se desesperar, Deus falou com ele. Só Deus pode falar assim: eu te darei todas essas terras, eu te darei todos esses lugares, eu te darei todas as nações, eu te darei todas essas coisas. Só Deus pode falar assim. Amado, eu e você precisamos ter consciência disso. Se você tiver liberdade, diga essa frase comigo: eu nunca serei pobre. Amém, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Tenha isso convicto dentro de você. Nunca serei pobre nesta vida, nunca. Porque um direito de você viver uma vida de abundância, de abastança, de coisas grandiosas, extraordinárias. Eu e você precisamos ter isso na nossa mente, precisamos ter essa mentalidade. Todo homem tem uma mentalidade. Há um poder magnético na nossa mente. Existe um poder magnético na mente humana. Amado, preste atenção no que eu estou falando aqui. Esse poder magnético, imagina uma imã, você pega aqui, ela cola, ela chupa, ela suga. Esse poder magnético, que atrai tudo que é consistente ao seu pensamento. Preste bem atenção no que eu estou falando. Esse poder na tua mente, ele vai trazer um consistente no seu pensamento. O diabo vai tentar colocar todos os pensamentos ruins de morte, doença, de medo, isso, aquilo, tal, tal. E se você olhar para isso e tomar isso da sua mente, esse bombardeio, essas coisas começam a fluir na sua vida. Mas se você tiver esse poder magnético das promessas de Deus na sua vida, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para você, os pensamentos nas coisas de Deus, os pensamentos na palavra de Deus, os pensamentos nas promessas de Deus. E para isso nós precisamos ter uma mente mudada, porque a sua mente vai atrair aquilo que você é. Tudo que você pensar, tudo que você pensa e fala, isso vai atrair sobre a sua vida. Por isso que Deus dava direção: faça assim, assim, não volte, não retroceda, não se desespere. Por isso, se você pensa de uma forma confusa, sim e não, a sua vida também será uma vida cheia de confusão. Uma hora você está um crente cheio do poder, cheio da presença, alegre, animado. De repente está corocochô, desanimado. Estou entregando o meu cargo, vou mudar de igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma vida confusa. É porque esse poder está atraindo a sua mente. Ah, pastor, eu não entendo a minha vida. Uma hora estou bem, outra hora não estou. Uma hora tenho dinheiro, outra hora estou endividado, outra hora estou no vermelho, não saio dessa. E aí quando surge a oportunidade, mas não, isso não dá, isso não sei o que, isso, e fica sofrendo, andando no deserto, e existe a terra que emana leite e mel, mas eu sei, eu estou esperando lá na Jerusalém celestial. Não, o que Deus tem para mim, para você, é para nós desfrutar aqui, para que você assuma teu papel de rei sacerdote. Lá no céu você não precisa ser identificado como rei, como sacerdote. Lá tem o Deus Todo-Poderoso, lá
lá tem os 24 anciões, lá tem o Deus Todo-Poderoso, tem o Cristo Jesus, tem miríade de anjos. O que Deus quer de mim e de você, que nós influenciamos aonde quer que nós estejamos. Não existe fronteira para mim e para você. Olha aqui, o sábio Salomão escreve em Provérbios 23:7. Por quê? Como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aquilo que você pensa consigo mesmo, aquilo que você é. Se você acha derrotado, que você acha que não consegue, se você acha que não dá certo, aquilo que você pensa, aquilo que você é. Aí ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu chego aqui e falo, eu prego, coração, eu espírito de Deus dentro de mim. Eu chego aqui, prego, eu ministro a palavra de Deus, mas o teu coração não está com você. Você não recebe essas verdades no teu espírito. Porque aquilo que você está pensando, aquilo que você é, e por isso eu e você precisamos mudar a nossa mente, a metanoia, para que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amado, um grupinho como o nosso aqui, se eu e você tivermos esse conhecimento, essa consciência, nós revolucionamos Telêmaco Borba, revolucionamos Paraná, Brasil, nós cruzamos as fronteiras, vamos viver momento de glória, momento de favor de Deus, momento de desfrutar, momento de alegria, de gozo, felicidade, uma vida de esplendor como nós nunca poderíamos imaginar antes. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Ou seja, você é profeta da sua própria vida. Você é o profeta da sua própria vida. Eu sempre tenho ensinado, tem momentos, coloque a mão na tua cabeça e libera a palavra sobre a sua vida, meu irmão. Por quê? É você que dita. Sabia que você que dita aquilo que deve acontecer através da sua vida? Jesus já fez a obra completa. Nós temos o Espírito dele nas nossas vidas, temos a promessa. O que você diz é o que você tem. Amado, nós precisamos treinar a nossa mente a pensar na coisa certa, de forma certa. Da forma que Deus diz, da forma que Deus nos ensina. Pensarmos na vitória, pensar em sucesso, pensar na abundância, na prosperidade. Pense grande. Pense com força, pense com fé, com poder, com autoridade que foi delegada sobre as nossas vidas. Pense nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Pense nessas coisas. Quando você pensa, você declara, você fala, tudo isso vem sobre a sua vida. É isso que o mundo não consegue ver, não consegue entender. Tem gente que sonha coisas boas. Você conversa com pessoas, sonha coisas boas. Tem pessoas que só sonham pesadelos. Aquilo que você pensa é aquilo que você sonha. Eu sei que alguns sonhos não têm nada a ver. Né? Você comeu demais, aquela feijoadona, como diz a irmã Maria Onésia. E aí não tem nada a ver. Mas tem sonhos que são proféticos. Mas muitas pessoas, você vai conversar com ela, só sonha tragédia. Por quê? Porque ela fica pensando. Tem muitas coisas. A Bíblia diz que nós devemos ter o sono do justo. Deve deitar, dormir, descansar tranquilamente. Muitas vezes dormir com uma criança, mas criança não dorme bem, criança acorda a cada 3 horas, né? Às vezes você fala, eu quero dormir que nem um anjo, mas anjo não dorme, anjo fica acordado o tempo todo.
Mas quando nós dormimos como homem, como mulheres, você dorme como filho de Deus, você dorme, você descansa. Mas quando você acordar, você precisa acordar que nem um leão, cheio de glória, cheio de gozo, cheio de energia, cheio da fé, tomando posse, conquistando, triunfando, mais que vencedor que nós somos. Aquilo que você pensa, aquilo que você é. Nós lemos aqui em Provérbios 23:7. Aquilo que você pensa, é aquilo que você é. Você precisa ter consciência dessas coisas. Olha o que está em Romanos 8:29. Porque os que previamente conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o qual nos predestinou, e o que? Esse também o chamou, e os que o chamou, esse também os justificou, e o que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu só dei esse pano de fundo, agora que eu vou entrar, que nós somos justificados por Deus. Agora eu começo a pregar o texto. Romanos 5:1. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé. Eu vou ensinar um pouquinho para você o que é justificação, justificado. Romanos 8:30 diz assim: o que predestinou, esse também o chamou. E o que o chamou, esse também justificou. E o que justificou, esse também glorificou. O que é justificação? O que é justificação? Nós falamos tanto sobre justificação. Justificação significa que eu e você não existe culpa nenhum sobre as nossas vidas. Não existe nenhum registro sobre você, culpando você. E a Bíblia diz que isso, nós somos justificados pela fé. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Para a nossa justificação. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Para a nossa justificação. Eu estava pensando aqui, acho que eu vou escandalizar os irmãos hoje. Ou será que não? Eu sei que eu vou falar aqui, não jogue fora. Eu sei que a hora que eu falar isso aqui, você vai rejeitar na tua mente. Mas deixa descer no teu espírito. Muitos religiosos nos ensinaram, vou escandalizar vocês aqui, que nós somos pecador, salvo pela graça. Pastor, tá, eu sei onde que está esse texto. Você não é um pecador salvo pela graça. Veja o que Paulo fala. Paulo, esse cara, ele subiu num nível tão grande, espiritual, que ele teve que descer, para poder falar com os irmãos. Olha o que ele escreve em Romanos 6:18. Libertos do pecado, fosse feito servo da justiça. Nós vemos que Paulo ele teve uma dificuldade para explicar a palavra, devido à profundidade do que entendia. Paulo ele precisou descer muito e ficar no nível das pessoas, para que ele pudesse entender, para as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria falar. Olha no 19, Romanos 6:19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servo da justiça para a santificação. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho que usar uma palavra da carne, eu tenho que usar uma palavra mundana para vocês entenderem. Eu falo aqui como humano, porque era difícil para Paulo explicar muitas coisas para os irmãos.
Segura aí, não terminei o pensamento ainda. 1 Coríntios 3:1. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como criancinha em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comis comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Olha, eu vou ler mais esse texto aqui, Hebreus 5:11. Sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, devido ao tempo decorrido, tendes necessidade, novamente necessidade, de que alguém vos ensine de novo. Pois são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas pela discernir tanto o bem como o mal. Quando nós lemos o manuscrito de Paulo, nós vemos que ele tinha uma dificuldade muito grande de ensinar muitas coisas para nós, para as pessoas. Ele chama de bebê, de criança. Ele diz, olha, vocês não sabem o que diz. Por isso, quando ele fala aqui que você é um pecador salvo pela graça, muitos religiosos dizem e falam esse texto. Por quê? A mente dos religiosos é o seguinte: eu aceitei Jesus como Salvador, a partir de agora eu estou com a minha mala preparada para me subir para o céu. Parou aqui. Porque Paulo estava escrevendo, porque eles estavam tentando ganhar a salvação através das boas obras, através do sacrifício, através hoje no jejum, hoje nas correntes de oração, hoje nas campanhas, hoje está tal, isso, aquilo. Paulo, ele desce do nível e diz, não precisa nada disso de obra. Jesus já nos salvou. Veja o que está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, um dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. É pela graça. Quem é a graça? Jesus. Mediante a fé. Nós não somos um pecador para ser salvo. Nós já fomos. Nós nascemos de novo. Isto não vem de vós o dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Eu estou citando aqui isso porque vocês não entendem. Eu estou falando isso aqui de uma forma para a criança entender. Não é assim que muitas vezes nossos filhos, eu tenho meus netos, eles têm umas perguntas lá que você tem que simplificar, que você tem que achar um termo, uma forma para explicar, mas na realidade, se você fosse falar como seria aquilo, eles não conseguem discernir, eles não conseguem entender. Então você cria uma forma, faz um desenho, para que as crianças possam entender algumas perguntas que seria natural para os adultos. Paulo está dizendo, eu estou ensinando para bebês cristãos. Ele estava dando a ele os fundamentos da salvação, para que as pessoas entendam de onde elas vêm, por que elas estão aqui, para que as pessoas conhecessem a história. E muitas vezes você pega esse texto e você começa a recitar. E ele estava falando para que você conheça a história, conheça a situação presente, senão não mudará o teu futuro. Você precisa entender alguma coisa, precisa entender a história, a sua história, de onde você veio, como você chegou até aqui, para onde você está indo. Mas muitos leem essa história e eles ficam lá, eles não saem de lá.
Eles não entendem qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eles não entendem qual é o propósito de Deus na sua história. A razão para você, para que você constitua a sua história também, não é para você entender o passado, mas sim para te levar você a viver um futuro muito maior. Por quê? Tudo isso, as pessoas, a maioria, nós vemos na rádio, vemos na televisão, muitos orando a Deus, Senhor, são pecadores, são falhos, são miseráveis, são isso, aquilo. É para que você entender porque todas essas coisas funcionou. Você precisa saber de onde que você vem. Você precisa saber quem você é hoje. Você precisa entender para você projetar o teu futuro. Existe uma razão para o nosso futuro. Aquilo que eu sempre tenho ensinado aqui, a salvação é tudo que nós precisamos na vida. Sem Jesus, sem a salvação, Jesus é a graça, sem Ele nós não somos nada. Mas quando você aceita Jesus como Salvador, você entrega a sua vida a Jesus, e você recebe dele o Espírito dele, você vai começar a ler as Escrituras, examinar a Escritura, você vai perceber que Jesus é o mínimo do mínimo de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, através da sua vida, manifestar através do seu ser de maneira grande e poderosa. Você vai entender quem que nós somos, aonde que você é, como que Deus te vê, o que Deus te fez. Mas tudo passa assim por Jesus. O sábio Salomão escreve em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim do que as coisas, do que o princípio. É muito melhor o final do que o começo. E por isso que muitos não desenvolvem a sua fé cristã. Não, a salvação é pela graça, nós somos eternos pecadores, e agora o Senhor já levou nosso pecado, tudo que eu fizer são obras. Não, se eu faço algumas coisas, é porque eu tenho gratidão a Deus, se eu oferto, se eu dizimo, se eu prego a palavra, se eu levo o evangelho para aqueles que não conhecem, isso é uma gratidão, tudo isso para a honra e glória de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, e através da minha vida Ele faz. Nós precisamos entender os princípios, nós precisamos saber da onde que nós saímos, quem nós somos hoje, para onde que nós estamos indo, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito neste mundo. Saber que o fim é muito melhor do que o começo. Então, o que Deus está interessado para nós hoje é no fim. Então, justificado significa o homem morreu no meu lugar. Houve uma pessoa que morreu no meu lugar, Jesus. Ele pagou toda a minha dívida. Apenas tudo o que poderia, Ele pagou. Então qual é o primeiro passo? O Senhor olha, quando Satanás tenta te acusar ou te acusa, Deus olha para o seu registro, para o meu registro, e diz, olha, não tem nada aqui que possa acusar o Isaur, acusar a Nilzete, o pastor Jacques, a pastora Andréia, pastor Adriano, Cristiano, Dinano, não tem nada aqui registrado de acusação sobre ele. Mas aí você, como religioso, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei o alvo, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Alguém pagou toda a sua dívida. Então você entende o que é a justificação? Não há registro. Existe a diferença entre o perdão, entre remissão e entre justificação. Porque um dia nós compareceremos diante do Senhor. Todos vão prestar conta, sim, aquilo que fez através do seu corpo. Toda boa obra que você fez, você vai prestar conta.
e você vai receber os galardões. Esse prestar conta não é para a tua condenação, mas nós somos justificados. Não existe nem um registro de condenação na minha vida. Por que não há registro? Porque Jesus nos justificou. Ele foi entregue, Ele fez a obra completa por causa do nosso pecado. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que isso significa? Significa que você está correto. Significa que Deus olha para você e vê você justo. Significa que Deus olha para você e vê você santo, lavado, redimido, limpo, transparente. Significa que você não mais está debaixo de uma condenação do pecado, mas que eu e você somos livres, sem nenhuma acusação, sem nenhuma culpa. É isso que significa justificação. A Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas deve ser pecado porque eu não saro, deve ser pecado porque eu não consigo ganhar dinheiro, deve ser pecado. Isso aí, aquilo que está na tua mente, aquilo que você é. A hora que você tiver consciência, eu e você, daquilo que nós somos, consciência de que eu sou rei, sou sacerdote, que eu sou filho de Deus, que eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, que um Deus que cuida de nós, que todos os pecados já foram pagos na cruz do Calvário, foi enterrado em Cristo Jesus, esse foi o fim. E esse sou eu que sou, eu e você que somos livres. A Bíblia diz que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos em Cristo. Nós estamos livres. Deus não tem nenhum problema com o pecado, amados. Por isso, o diabo, ele fica nos acusando, bombardeando a nossa mente, para que você não tenha tempo, para que você não discirna, para que você não entenda, para que você não desfrute daquilo que você é como filho de Deus. Eu e você precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque agora Ele me deu um novo tipo de vida. Agora eu posso ficar diante do Senhor, glorificar, chegar na presença dEle, exaltar, ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Agora a Bíblia diz que agora Ele nos tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você imaginou que nós somos agora a justiça de Deus? Esse é o Evangelho. Então eu creio em Jesus e agora eu sou recriado, um novo homem, sem passado, desconectado do passado. Agora eu fico diante de Deus, pronto, justificado, limpo, de toda e qualquer acusação. Não existe nenhum registro de pecado, não existe nenhum registro do meu passado, não existe nada que possa me condenar. Isso é justificação. A igreja do Senhor precisa entender essas doutrinas da palavra de Deus e deixar de ser criança, de viver uma vida de criança espiritual, de menino espiritual. É isso que Paulo fala em Romanos 5:1. Justificado pela fé, temos a paz com Deus. Porque
O pecado de Adão e Eva nos separou, mas nós somos justificados, a dívida foi paga. Agora, isso eu creio, eu recebo pela fé, isso vai trazer paz, eu tenho paz com Deus. Não existe mais, nós vemos muitas mensagens ainda, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus está pesando a mão sobre você. É isso que está acontecendo, é a mão de Deus, é o açoite do Senhor, é isso e aquilo, um povo que está dentro da casa de Deus, que vive com medo. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, amado, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando alguma coisa você está saindo da rota, saindo da tua azimute, o Espírito Santo, ele vem e toca, ele vem e direciona nossas vidas, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, e ele vai sinalizando o que deve e o que não deve, porque você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Se eu sou justificado pela fé, eu tenho uma vida de paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8,30: e o que predestinou, esse também o chamou, e o que o chamou, esse também justificou, e o justificou, esse também glorificou. A Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Cristo. Reconheça isso, meu irmão, minha irmã. É isso que está escrito no céu, que você pertence a Jesus, que você pertence a Cristo. Esse é o seu registro. Mas existe cristãos que estão passando por um monte de coisas: doença, enfermidade, miséria, tristeza, choro, pranto, desilusão, fragilidade, amargura. Existem muitos, estão lutando, se esforçando para ser santo. Eles estão tentando para ser santo, tentando para ser espiritual. Eles não compreendem o Evangelho. Eles, quando olham para mim, para vocês, acham: puxa vida, o que esse povo aí, esse povo estranho, como é que as coisas acontecem deles? Eles não andam segundo o nosso padrão, não andam segundo o nosso costume, não andam segundo as nossas tradições, não andam segundo, chamam as coisas que uso e costume, ainda chamam de doutrina. Não tem nada a ver com doutrina. Doutrina que eu estou falando aqui hoje, a doutrina da justificação. Isso não é o cristianismo. Eles não conseguem entender. Quando você diz que você é livre, eles acham que o cristianismo é você andar carrancudo, sério. É você andar aí com a Bíblia debaixo do braço, caminhando com o pescoço meio torto ali, e não cumprimenta ninguém. Isso é ser santidade. Sério. Não ri para ninguém. Olha, o olho fixo, semblante firme nas pessoas, como se estivesse julgando as pessoas. Não é assim. Você é livre. Aonde que o Espírito de Deus, ele habita, você tem liberdade. Para você rir, para você regozijar, para você viver uma vida cheia de graça, cheia de alegria. Mas ainda tem crente que diz: Senhor, não olhe para esse miserável que nem eu, Senhor. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Tem muitos cânticos que vocês foram cantar, dão uma analisada, irmãos. Não, vocês vão passando heresia para o povo e o povo pega isso como verdade. Eu descobri muitas verdades que eu não entendia antes. Por isso nós temos que estar cheios de alegria. Nós somos mais que vencedor, diz a palavra. Nós precisamos viver essa verdade. Você descobriu essa verdade, e nós precisamos viver essa verdade.
Existe coisa que não contaram para nós no passado. Existe coisa que não nos ensinaram no passado. Existe coisa que nós não fomos orientados no passado. Mas o Espírito Santo de Deus tem ministrado nas nossas vidas hoje, para que eu e você possamos desfrutar, para que eu e você possamos viver uma vida brilhante diante de todas as notícias que você vê no mundo, que o mundo vai entrar num caos de fome, de doença, de pandemia, de isso, aquilo. Amado, mas existe promessa para os filhos de Deus. Que o Senhor cuida de nós, que o Senhor guarda nossas vidas, que o Senhor me provê todas as coisas. Existe palavra para a minha vida, para a sua vida. Nós somos novas criaturas, e é todos aqueles que são nova criatura, vive uma novidade de vida em Cristo Jesus, desfruta, comerão o melhor dessa terra. Você tem direito a ter uma vida cheia de saúde, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de felicidade. Muitas vezes nós não conseguimos tocar nessas promessas, porque o nosso consciente, o subconsciente está cheio das coisas de derrota, de fracasso, que tudo é si mesmo, que tudo isso é normal, que toda doença é normal. Queridos, a Bíblia diz que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Em Êxodo 15, 26, Deus falando assim: eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. Verdadeiramente Ele tomou sobre si toda a sua doença, toda a enfermidade, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Verdadeiramente, se você crê na palavra de Deus, a Bíblia diz que você comerá o melhor dessa terra. Está bem claro em Isaías 1,19. Nós vemos a palavra de Deus, as promessas de Deus, as evidências de Deus. O Espírito Santo de Deus tem me ministrado no meu espírito, e o Senhor tem falado no meu espírito, e o Senhor te diga, o Senhor tem falado, fala, declara aquilo que eu coloquei, que muitos anos estava preso dentro de mim, porque eu aprendi muitas coisas e achava que aquilo era correto, porque todos estavam fazendo. Mas um dia Deus começou a falar para mim: olha, eu vou usar a tua vida para libertar muitos crentes dentro da minha casa, muitas pessoas que aprenderam as coisas erradas, e atrás disso eu quero honrar a sua vida, o seu ministério, nessa cidade, neste lugar, que as pessoas ficarão pasmo, e vocês aqui são testemunho do que estou pregando nesta noite, que Deus vai nos honrar. Você olha para mim hoje, você olha para a minha casa, você olha para a minha família, você olha para a minha pessoa. Talvez você não está vendo nada, mas Deus tem a promessa na minha vida, e eu creio naquilo que Deus fala comigo. Oh, halaba, halaba. É assim que funciona. Eu sei que muitas palavras aqui, eu estava vendo umas coisas da palavra de Deus, eu digo: Deus, por mais que esse povo já está em outro nível, mas isso aqui, eles não vão conseguir digerir ainda. Só dá uma apertadinha aqui, eu sei que, mas é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que vai nos revelando, que vai nos emparedando no bom sentido, para que nós possamos aprender e desfrutarmos daquilo que nós somos, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amado, nós temos uma história que nós estamos construindo nesse país, nessa nação. Muitos olhavam para Abraão: aonde está teu filho? Onde que está? Quando que vai vir? Um homem de 100 anos, uma mulher de 99 anos. Um homem que Deus chama ele com 75 anos para o propósito, para a missão. Tem uns aí que com 40, 45 já estão entregando os badges. Não, já estou mais do tempo aí, acho que agora é só deixar para os adolescentes, deixar para as crianças. Nós temos uma história para nós construirmos,
existe um fim na vida de cada um de nós que é muito melhor do que a forma que nós começamos. Deus está falando conosco de uma maneira muito especial nesses últimos dias. Se você pegar nossas ministrações aí, que você começar a estudar elas, você vai ver o quanto Deus tem nos ensinado. São promessas de Deus. E nessa noite eu quero que você fique em pé, eu quero orar com a igreja. Chamamos o Ministério de Música. Você recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Nós vamos cantar. A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.